No ano de 114, o Império Romano parecia invencível. Após décadas de conquistas, suas legiões dominavam do Atlântico às areias da Mesopotâmia. À frente desse colosso estava Marco Ulpio Trajano, o imperador soldado, conhecido por sua ambição e coragem. Mas havia um desafio que ainda provocava Roma: o poderoso Império Parta, herdeiro da tradição persa e senhor das rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo ao Oriente. Decidido a garantir a supremacia romana no Oriente, Trajano lançou a que seria a mais ousada de suas campanhas. Marchando para além do Eufrates, ele não buscava apenas punir rivais ou proteger fronteiras, mas realizar um sonho antigo: levar as águias de Roma até o coração do Império Parta, dominando as ricas terras da Mesopotâmia e, quem sabe, chegando às portas da Índia. Era o choque de dois gigantes, cada um representando mundos distintos: o Ocidente romano, disciplinado e ambicioso, e o Oriente Parta, rápido, resistente e orgulhoso de suas tradições. Essa guerra travada entre 114 e 117 marcaria o auge do expansionismo romano, mas também revelaria os limites do poder imperial. No início do século II, o Império Romano vivia o auge de seu poder. Desde Augusto, as fronteiras haviam se expandido quase sem interrupções, e sob o governo de Trajano, o imperador de 98 a 117, esse impulso ganhou nova força. Trajano não era apenas um administrador habilidoso, era um imperador soldado, forjado nas legiões e respeitado tanto pelo Senado quanto pelos generais. Em 106, ele conquistou a Dácia, região correspondente à atual Romênia, um feito que trouxe imensas riquezas em ouro e consolidou sua reputação de comandante invencível. Com as fronteiras do Danúbio asseguradas e o império desfrutando da relativa estabilidade interna, Trajano podia mirar mais longe. Entre Roma e a Parta estendia-se a Armênia, um reino montanhoso que há séculos servia de estado tampão entre Ocidente e Oriente. Desde os tempos de Pompeu e Augusto, vigorava um delicado acordo de equilíbrio. Roma reconhecia o direito dos partas de indicar um príncipe da dinastia arsácida para o trono armênio, contanto que o imperador romano aprovasse a escolha. Esse sistema funcionava como válvula de segurança, evitando que qualquer um dos dois impérios dominasse a região. Mas a balança era frágil e qualquer disputa de sucessão poderia reacender a rivalidade. A Parta, governada pela dinastia arsácida, não era um império centralizado como Roma. Seu poder dependia da lealdade dos nobres e das tribos guerreiras do Planalto iraniano. No final do século I, Osroés I enfrentava rivalidades internas e precisava reforçar sua autoridade em regiões distantes. Para fortalecer sua posição, colocou o irmão Ashídares no trono da Armênia, sem consultar Roma, gesto que soou como afronta direto ao antigo acordo. Além da questão armênia, existiam motivos econômicos e de prestígio para uma intervenção romana. O controle das rotas de seda e especiarias que cruzavam a Mesopotâmia e a Pérsia em direção à Índia e à China sempre despertou cobiça, e a memória de Alexandre, que levou exércitos ocidentais até as margens do Indo, alimentava sonhos de glória oriental entre os imperadores mais ambiciosos. Por volta de 113, Trajano enviou embaixadores exigindo que Osroés removesse Ashídares e negociasse um nome aceitável para o trono armênio. O rei Parta recusou. Para Trajano, aquilo era mais que um insulto. Era a oportunidade de mostrar ao Senado e ao povo que Roma não toleraria desrespeito e também de realizar uma conquista que superasse a de Alexandre o Grande. Antes de iniciar a campanha, o imperador reforçou cuidadosamente as províncias orientais. A Síria transformou-se no principal quartel-general, recebendo legiões experientes vindas da Dácia e do Danúbio.
Alianças com reinos clientes, como o de Nabateia, recém-anexado como província da Arábia, em 106, garantiam suprimentos e rotas de marcha. O exército romano encontrava-se pronto para cruzar o Eufrates, com uma logística bem planejada, algo que outros imperadores haviam evitado por prudência. Quando Trajano partiu em 114, Roma e Parta não estavam apenas disputando a sucessão de um trono. O que se desenhava era um confronto de ambições imperiais. De um lado, um imperador romano, no auge da glória, com o desejo de superar os feitos de César e Alexandre. Do outro, um imperador oriental orgulhoso, ciente de que perder a Armênia significava abrir as portas da Mesopotâmia. Era o prenúncio de uma guerra que levaria as águias de Roma mais ao leste do que jamais haviam chegado e testaria os próprios limites do poder imperial. Após exigir sem sucesso que o rei Parta retirasse seu irmão do trono da Armênia, Trajano decidiu agir. Em 113 partiu de Roma para Antíoquia, principal base romana no Oriente. Levou consigo legiões veteranas das campanhas da Dácia e reforços vindos do Danúbio, planejando uma ofensiva em várias etapas. Primeiro, garantir o controle total da Armênia, depois avançar para o coração da Mesopotâmia e, se possível, chegar ao Golfo Pérsico, impondo a Roma o domínio de todas as rotas comerciais do Oriente. No inverno de 114, Trajano atravessou a Capadócia e penetrou na Armênia. A resistência foi rápida, mas fragmentada. O rei Axídares foi deposto e substituído por Partamaciris, outro príncipe arsácida, que, na esperança de evitar guerra total, ofereceu a coroa a Trajano. O imperador, porém, recusou o compromisso. Transformou a Armênia em província romana, estabelecendo guarnições e estradas para consolidar o controle. Essa decisão rompeu de vez o equilíbrio que existia e abriu caminho para a segunda fase da campanha. Trajano desceu pelo Eufrates, marchando sobre as cidades da Mesopotâmia. Fortalezas como Nisibis e Batinai caíram uma após a outra, e a região ao norte do rio Tigre foi organizada como a província da Mesopotâmia Superior. Os partas, enfraquecidos por disputas internas, pouco puderam fazer frente ao avanço romano. As legiões bem supridas e comandadas diretamente pelo imperador consolidaram um território que até então jamais esteve sob o controle de Roma. Em 116, Trajano lançou a etapa mais ousada, a descida pelo Vale do Tigre em direção à capital parta, Ctesifonte. Caiu após uma breve resistência e o rei Parta fugiu para o interior. Trajano proclamou a criação de novas províncias, a Síria e Babilônia, e avançou ainda mais, chegando a colocar a frota no Golfo Pérsico. Era o ponto máximo da expansão romana a leste. As águias imperiais contemplavam o oceano que ligava a Índia, um eco tardio da ambição de Alexandre o Grande. O triunfo, porém, revelou-se frágil. As guarnições romanas estavam dispersas em vastas distâncias, enquanto revoltas eclodiam atrás das linhas. Povos locais, ainda leais aos partas, começaram a hostilizar as tropas. As comunicações eram longas e vulneráveis, e o clima do Golfo Pérsico desgastava as legiões. Trajano, que estava doente e percebendo a instabilidade, iniciou um recuo gradual, deixando legados encarregados de manter as recém-criadas províncias. Em 117, a situação tornou-se crítica. No Mediterrâneo Oriental, a grande revolta judaica da diáspora, também conhecida como Guerra de Quitos, explodiu em várias províncias do Egito e da Judéia. Massacres eclodiram, ameaçando o controle romano. Trajano não podia manter tropas tão distantes enquanto o Oriente Próximo ardia. Ordens de retirada foram dadas. As guarnições mais ao sul abandonaram a Babilônia e a Síria, recuando para posições defensáveis na Síria e na Capadócia. A campanha de 114 a 117 foi o auge do expansionismo romano no Oriente, e ao mesmo tempo a prova de seus limites. Trajano conseguiu feitos que nenhum outro imperador conseguiu antes. Transformou a Armênia em província romana, conquistou a Mesopotâmia Superior, tomou Ctesifonte, coração do Império Arsácida, e chegou com sua frota ao Golfo Pérsico. Por alguns meses, Roma parecia ter conquistado o legado de Alexandre, controlando as principais rotas que ligavam o Mediterrâneo à Índia. Mas o brilho foi breve.
A vastidão das novas províncias, a hostilidade das populações locais e a dificuldade de abastecer guarnições tão distantes corroeram o domínio romano quase imediatamente. Revoltas explodiram atrás das linhas, tribos partas se reagruparam e, sobretudo, a eclosão da Grande Revolta Judaica, em 117, obrigou Trajano a retirar legiões para garantir as províncias mais próximas do Mediterrâneo. O imperador morreu em viagem de retorno, sem ver o resultado de seu esforço. Seu sucessor, Adriano, avaliou friamente a situação, compreendendo que Roma não tinha meios para sustentar territórios tão amplos, decidiu abandonar quase todas as conquistas de Trajano. As províncias de Assíria, Babilônia e Mesopotâmia foram devolvidas aos partas, e a fronteira oriental voltou ao Eufrates, com a Síria como bastião principal. A Armênia, mais uma vez, tornou-se um reino tampão, sob influência compartilhada. Apesar da retração, a campanha deixou marcas profundas. Ela demonstrou a capacidade logística e militar de Roma, mostrando que suas legiões podiam marchar até as margens do Golfo Pérsico. Também revelou a fragilidade do Império Parta, exposto à invasão em seu próprio coração. Para Trajano, foi o coroamento de uma carreira militar brilhante, consolidando sua imagem como o último grande conquistador de Roma. No longo prazo, contudo, a expedição revelou o limite real da expansão romana. O sonho de replicar as conquistas de Alexandre mostrou-se insustentável diante das distâncias, do clima, da resistência local e da necessidade de proteger um império muito vasto. O Oriente permaneceu palco de disputas periódicas entre Roma e a Parta. Mas nunca mais o imperador romano tentaria conquistar de forma permanente a totalidade da Mesopotâmia. Assim, a campanha parta de Trajano entra para a história como um triunfo passageiro, a demonstração máxima de poder de Roma e ao mesmo tempo o prenúncio de que nenhum império, por mais organizado e disciplinado, poderia governar o mundo inteiro. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!